Olá, esse estudo tem como título A Relação entre os mídias sociais, TikTok e funções executivas, uma visão integrativa da literatura. Este estudo foi escrito por Laís Pereira da Costa, Luiz Henrique Santos e Renata Maria Toscano Nogueira. O uso exagerado dessas redes pode gerar sintomas aditivos, vício, e transtornos emocionais, cognitivos e comportamentais, transtornos como depressão, transtornos de ansiedade, dificuldade de memória, depressão e até mesmo funções executivas. Sendo assim, o estudo tem como objetivo geral compreender as relações entre o uso problemático de mídias sociais, TikTok e desempenho em funções executivas, a partir do que a literatura científica apresenta. Então, os objetivos específicos foram realizar um levantamento do estado da arte da temática em investigação, levantar informações sobre o papel preditor das ações executivas no uso problemático de mídias sociais TikTok, identificar, através de estudos, as principais funções executivas associadas a esse uso problemático de TikTok. Então, essa é uma revisão integrativa da literatura e a pergunta, que gerou essa pesquisa foi quais as relações entre o uso problemático de mídias sociais e do TikTok nas ciências executivas. Para responder essa pergunta, a gente buscou artigos publicados nos últimos 10 anos, entre 2013 e 2023, em inglês ou português, da PubMed e Web of Science, utilizando os seguintes descritores, e o período da revisão foi entre junho e agosto de 2023. Como critérios de elegibilidade, buscamos artigos, por dados gerais de artigos, aliás. Artigos dos últimos 10 anos, como eu havia falado, pesquisa de caráter aplicada, periódicos realizados por pares, com idiomas inglês e português, e não ser um artigo duplicado. Por título, apresentar um ou mais de escritores ou palavras-chave escolhidas ou semelhantes, não apresentar escritores ou palavras-chave que caracterizem estudos teóricos, então só estudos empíricos. Ainda por critérios de elegibilidade, agora por resumo, disponibilizar o resumo de forma gratuita, relacionado de forma clara o uso de mídias sociais, TikTok, funções executivas, ser estudo aplicado, citar e descrever os instrumentos utilizados para análise das ações executivas, bem como citar e descrever os instrumentos utilizados para caracterizar o uso problemático de mídias sociais TikTok. Nos resultados, apresentar conclusões que informam com clareza o desfecho da pesquisa. Como critérios de inclusão, estudos que mensuram um ou mais de um processo cognitivo que pode ser conceituado como funções executivas, e como critério de exclusão, estudos sem acesso aberto e gratuito também. Então, artigos que não estava disponível de forma gratuita e não foram incluídos. Realizados na literatura, foram identificadas 3.168 publicações, das quais 2.271 foram retiradas da Web of Science e 897 da PubMed. Destas, 687 foram retiradas antes da triagem inicial porque estavam duplicadas em ambas as bases de dados, restando então 2.481 publicações que foram analisadas na triagem inicial, a leitura pelo título. Nessa primeira leitura pelo título, 18 registros foram excluídos porque não atendiam aos critérios de elegibilidade, permanecendo 2.463 publicações que passaram pela triagem 2, a leitura do resumo. Nessa leitura, 2.450 publicações foram retiradas porque também não atendiam aos critérios de elegibilidade, restando 13 publicações que foram avaliadas na leitura completa. Após essa leitura completa dos artigos, dois foram excluídos, porque não apresentava avaliação de um processo cognitivo que se constituísse como função executiva, e outro porque não tinha o seu acesso aberto de forma gratuita. A amostra final desse estudo foi forte por 11 publicações, as quais a gente pode observar aqui nesse quadro, suas informações em relação ao autor, ano, delineamento do estudo, faixa da amostra, medida de uso do problema de mídia social e as funções executivas avaliadas. Vale salientar que desses estudos, 9 avaliavam o uso problemático de mídias sociais de forma geral, enquanto apenas 2 avaliavam o uso problemático especificamente do TikTok. Foi o estudo de Van Ketiol 2020 e Shaidong 2021. Em relação à faixa da amostra, tem um predomínio de estudos realizados com jovens adultos, e em relação à medida de uso problemático de mídia social, grande parte das investigações utilizavam medidas que caracterizavam o uso problemático a partir de sintomas de adicção, e apenas 2, o Glaucott e Renz et al. 2021,
conceituaram o uso problemático a partir da frequência de uso de mídias sociais. Quanto às funções executivas avaliadas, nós tivemos memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e atraso de recompensa. Para fins de análise, os estudos eles foram divididos em duas categorias. As funções executivas como preditores de uso problemático de mídias sociais, TikTok, e a segunda categoria, os estudos que trataram sobre os desfechos do uso problemático de mídias sociais, TikTok, nas funções executivas. Nessa primeira categoria foram identificados controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e atraso de recompensa como preditores do uso problemático de mídias sociais e TikTok. A grande parte dos estudos, a grande maioria deles, identificou de fato esse fator preditor das funções executivas citadas. Entretanto, no estudo de Wegman et al. 2020, não foram encontradas associações diretas de funções executivas e controle inibitório com a gravidade dos sintomas do transtorno de uso de mídias de redes sociais. No entanto, apesar de não ter uma associação direta, o baixo desempenho de funções executivas, a redução de funções executivas teve um efeito de interação entre impulsividade atencional e o transtorno de uso de redes sociais. Na segunda categoria, em relação aos desfechos do uso problemático de mídias sociais, TikTok, nas ações executivas, foi observado que maior impulsividade, sensibilidade à recompensa imediata, baixo desempenho e flexibilidade cognitiva e baixo desempenho em memória de trabalho eram desfechos desse uso problemático de mídias sociais, o TikTok. No entanto, 3 investigações elas não encontraram associações entre o uso de mídias sociais e funções executivas, em específico, controle inibitório e memória de trabalho. No estudo de Lyle, de 2021, não teve associação entre os dados do uso problemático de mídias sociais, controle inibitório e memória de trabalho. No estudo de RTO 2020, não houve essa relação do uso problemático com a memória de trabalho. E aí é importante ressaltar aqui que nessas investigações a medida utilizada para conceituar o uso problemático era a frequência de uso, enquanto nas outras investigações em que teve essa relação significativa do uso de mídias sociais, TikTok, nas ações executivas, a medida utilizada era em relação aos sintomas adictos de mídias sociais. O estudo de Almozok, que é o 2021, ele utilizou a medida de sintomas adictos, mas não foi observada diferença significativa no desempenho da memória de trabalho entre a condição de uso agudo de mídia social e a realização de atividades não relacionadas à mídia social. A memória de trabalho ela também não se relaciona com o uso habitual de mídias sociais, mas em um conjunto de indivíduos que estavam moderadamente deprimidos, o uso agudo de mídia social, ela amplificou de forma significativa os erros de memória de trabalho. Então, de forma geral, esses estudos, eles ressaltam a importância de caracterizar bem esse uso problemático de mídias sociais, fazendo talvez essa diferenciação, do tempo de uso, já que esse tempo de uso ele pode ter alguns impactos, mas não ser tão agravante quanto o uso problemático quando conceituado, quando avaliado pelos quadros de adicção, que já é um transtorno, E isso é importante diferenciar, já que a gente observou que nos estudos em que foi feita essa diferenciação, a gente observou essa diferença no desfecho das funções executivas. Além disso, tem-se uma limitação de estudos sobre o uso de mídias sociais e funções executivas na literatura, apenas 11 estudos que trataram sobre a temática que foram encontrados na nossa investigação, mas essas investigações, esses estudos, eles já ressaltam que a redução de funções executivas ela pode predizer o uso problemático de mídias sociais, do TikTok, e aí tem-se a importância de investigar esses déficits em funções executivas. Além disso, foi observado que os possíveis prejuízos do uso problemático de mídias sociais em alguns processos cognitivos, principalmente no controle inibitório, flexibilidade e atraso de recompensa. Daí a importância também de ampliar esses estudos sobre a temática. Aqui nós temos as referências utilizadas nesse trabalho e agradecemos a atenção de todos.